Olá, meu querido, bem-vindo a mais uma aula aí do curso de projetos elétricos aqui da Engerhal. Chegamos então em uma das aulas aí mais esperadas desse treinamento nosso, né? Como e quanto eu vou cobrar aí pelos meus projetos elétricos daqui pra frente. Como é que eu dou o preço? Bom, pessoal, já posso dar um pequeno spoiler para você. Existem 3 formas de se cobrar por um projeto elétrico. Primeiro, pelo ponto projetado, no caso uma tomada, uma lâmpada, um interruptor, né? Segundo, pelo metro quadrado de projeto, tá? E o terceiro, pela hora trabalhada nele. Logicamente, eu separei essas 3 formas aí em 3 aulas diferentes para explicar cada uma separadamente. E no fim disso, eu explico como que é a forma que a gente aqui da Engerhal trabalha atualmente, a qual é baseada nos preços médios nacionais também, tá? E não se preocupe ainda com a questão de preço na capital, né, e preço também no interior. Eu explico isso também ao longo das próximas aulas. Afinal, eu comecei a trabalhar com projetos no interior de Minas Gerais, né? E depois eu me mudei aqui para a capital, que é Belo Horizonte. Então eu posso dizer que eu consegui viver as duas realidades aí. Começaremos então aí falando do preço médio nacional cobrado por ponto de utilização. Dá uma olhada. Uma das coisas mais comuns nos orçamentos de profissionais da área elétrica é chegar ao preço final somando a quantidade de pontos, né? Geralmente, quanto mais pontos de energia, mais caro ficará o projeto aí para o cliente e mais barato fica o ponto. A instalação também, o material, é claro, e tem uma pancada de coisa que encarece. Isso acontece também pelo fato de quanto mais pontos você precisar, mais complexo será a elaboração aí do sistema. Afinal de contas, será necessário tomar uma série de cuidados para não sobrecarregar a rede aí, né? Daí, como você já estudou também, tem mais cálculos, mais desenhos, mais detalhes, e isso demanda mais tempo também, lógico, do projetista, né? Bom, segundo as minhas pesquisas, em média, cada ponto elétrico projetado pode custar entre 20 e 40 reais. Isso me preocupa bastante, porque dá uma margem muito longa de preços, né? Um projetista ele pode cobrar o dobro do outro seguindo essa média aí. E errar o preço pode custar a perda do orçamento. Afinal, pouca gente opta pagar mais caro pelo mesmo serviço quando ele enxerga o mesmo serviço. Mas seguindo essa ideia, nós vamos dar um pequeno exemplo aqui, bem simples também. Ó, digamos que você pegou para fazer um projeto com 100 pontos de energia, contando interruptores, lâmpadas, tomadas, tudo que for considerado ponto. E cada ponto vai custar 30 reais, que é mais ou menos a média aí, entre 20 e 40 reais, eu peguei aí a média e falei que é 30, beleza? Sendo assim, ficaria 100 pontos vezes 30 reais, que é igual a 3 mil reais. Ou seja, você receberá, em média, 3 mil reais para a projeção dos pontos de energia. Só que assim, a gente sabe que não são apenas os pontos que são considerados no projeto. Tem uma série de coisas por trás, como os cálculos, os memoriais, as documentações, tem todo esse trabalho burocrático que é complicado também. Por isso, eu já bato o martelo aqui, ó. Eu já tentei cobrar por ponto no projeto elétrico e não deu certo para mim por um simples motivo. Eu não tenho como saber quantos pontos serão necessários em um projeto antes de terminar. Dessa forma, se eu dou um orçamento de um projeto para um cliente prevendo aí 100 pontos e preciso projetar 150, ó, quem toma fé sou eu. Não tem como eu desrespeitar a norma e colocar menos pontos depois de eu fechar com o cliente. Tirando também que tem projeto que toma mais tempo, como por exemplo quando a gente tem que seguir um projeto luminotécnico que um arquiteto entrega pra gente. Ficar lançando cada ponto de iluminação ali, comando para eles e por aí vai, toma muito mais tempo do que um projeto comum. Quer ver então um exemplo? Olha só. Em 2012 eu peguei uma casa de médio padrão para projetar. Por ela ter projeto luminotécnico, eu achei que fosse mais fácil contar todos os pontos de iluminação listados pelo arquiteto e somar a eles também uma quantidade de tomadas e interruptores que eu imaginava que teria nessa casa, de acordo com o perímetro dela e tal. Primeiro que eu tive que analisar toda a planta, olhando todos os cômodos, um por um, detalhadamente, e somando manualmente esses pontos. Depois de ter feito isso, eu multipliquei o número de pontos que eu tinha achado. Tipo, deu 120 pontos. Pelo valor que eu cobrava na época, que era 15 reais o ponto, que era no interior, e isso já tem um tempão. Enfim, cobrei R$ 1.800 nesse projeto. Só que como foi um dos primeiros que eu fiz, e eu errei feio na quantidade de pontos, praticamente quase triplicou os pontos, passou de 300 com a parte de iluminação no jardim e tal, e isso me custou aí um total de 10 dias para finalizar todo o trabalho, desde a parte de anteprojeto, documentação, validação final do cliente. Resumo, R$ 1.800 em 10 dias de trabalho deu R$ 180 o dia. Se eu tivesse trabalhado como eletricista aí, nesse mesmo período, trabalhando como eletricista, fazendo reparo, instalação,
eu teria ganhado bem mais que R$180 por dia. Daí eu me senti frustrado nesse trabalho e por esses motivos eu passei a não mais cobrar por ponto. Mas se você quiser fazer um teste cobrando assim, porque na sua região os outros engenheiros, os outros técnicos, os outros projetistas, enfim, cobram assim, você já tem o preço médio nacional sugerido acima aí, que é entre R$20 e R$40 por ponto. Só que assim, assista a próxima aula, tá? Porque eu vou ensinar uma técnica para você poder cobrar por hora trabalhada. Compara o valor que você quer ganhar por hora, tá? Com a quantidade de pontos que você consegue produzir nessa hora ou num dia. Exemplo básico aqui, para você já ir pensando, olha só, eu quero ganhar tipo R$8.000 por mês trabalhando como projetista. Isso dá R$2.000 por semana. Logicamente, daria R$400 por dia trabalhando de segunda a sexta. Aí vem a pergunta, quantos pontos você entrega por dia no final de um projeto? Eu, particularmente, levei 10 dias para entregar um projeto completo com 300 pontos. Isso calculando tudo, mais uma vez, memorial, lista de material, planta baixa, documentação, etc. Deu a média de 30 pontos por dia, cobrando R$15 por ponto, daria para mim R$450 por dia. Mas aí, para ganhar isso, eu deveria ter cobrado R$4.500 nesse projeto, ao invés de R$1.800. Simples assim, né? Enfim, tudo é matemática. Vai acontecer de você trabalhar de graça? Vai acontecer. Eu lamento dizer, mas vai acontecer. Eu praticamente, e todos os projetistas, já passou por isso pelo menos uma vez na vida. O que não pode acontecer é você identificar esse erro, ver que você está trabalhando de graça, está levando ferro, e continuar trabalhando assim, desse jeito. Você não vai mudar. Qualquer pessoa, em qualquer ramo, vai quebrar se identificar erro e não corrigir, tá bom? Então, atenção, a próxima aula nós vamos também abrir um pouquinho mais sua mente, vamos colocar as despesas, os lucros, tudo na pontinha da caneta, que aí sim você vai ter uma noção do seu preço e não vai ter aquela famosa dúvida. E aí, será que eu estou cobrando caro? Será que eu estou cobrando barato? Pois é, a gente se vê em breve, até já!